Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Na caixa de descrições encontram o meu link para a minha conta do Goodreads, para o meu Trade Stories e também o meu link de afiliados Hulk, que não gastam mais por isso se usarem, mas eu recebo uma porcentagem daquilo que gastarem e portanto estão a ajudar aqui o meu projeto a crescer. Hoje venho trazer a opinião de dois livros, ambos lidos em e-book. Aliás, um lido em e-book e o outro ouvi em audiobook, mas pronto, são dois livros que eu não tenho fisicamente, portanto, vamos começar. O primeiro livro de que vos venho falar é então Maus, de Art Spiegelman. Eu nem sei se estou a dizer bem, mas pronto. Este li em e-book e um dia vou querer a edição física. Vou-vos falar então mais ou menos das características da edição física que foi publicada cá em Portugal pela Bertrand Editora em 2014. O livro tem 296 páginas e é de capa mole. A tradução é de Joana Neves, que também é responsável por um livro que anda aí muito na berra, que é o Rugas. Não sei se já ouviram falar ou não, mas pronto. Ela também traduziu esse agora mais recentemente. O original, aliás, a publicação original do Maus foi em 1980 e o autor é da Suécia. O Maus ganhou um Pulitzer Prize for Special Citation em 1992 e também em 1992 ganhou um American Book Award. Ele está enquadrado principalmente nos géneros novela gráfica, não ficção, histórico, biografia e memória. Eu comecei e terminei de o ler a 11 de janeiro de 2023, portanto ele contou para o desafio Portas para Outros Mundos, em que estive a participar no mês de janeiro, e também contou para o Wall 78, que foi organizado pela Dora, do canal Books and Movies. Já sabem que o link para o canal dela vai estar na caixa de descrições e nos cards, como sempre. Então, passando à minha opinião propriamente dita, este livro foi publicado originalmente em duas partes, separadas, sendo que eu li a versão completa que tem as duas partes condensadas num livro só. Cada parte subdivide-se em 3 capítulos, se eu não estou em erro, e cada um depois tem um título referente àquilo que vamos ver naquele capítulo. Apesar de ser uma novela gráfica, o que pode induzir em erro e fazer as pessoas pensarem que vai ser uma leitura rápida e leve. Não é esse o caso deste livro. Tem imagens, tem muitos quadradinhos, muitas imagens e muito texto. E para além disso, depois também tem a questão do peso inerente à história. Por isso, não é de todo uma graphic novel rápida de ler. O título Maus é rato em alemão, o que também está de acordo com a arte que é utilizada no livro. Digo isto porque um traço muito característico desta novela gráfica é que cada tipo de personagens é representada com um animal. No caso, os judeus são retratados como ratos, os alemães são retratados como gatos, os polacos não judeus são retratados como porcos e os alemães são retratados como cães. Dado que o foco da história é efetivamente o lado dos judeus, faz sentido o nome do livro, não é? Que os ratos são os protagonistas. Também é importante referir que a arte está toda a preto e branco, o que procura refletir a carga pesada que a história nos vai transmitir. E para mim, sem dúvida, que o faz com sucesso. A história vem contar o que aconteceu a Wladek Spiegelman, um judeu polaco e que é pai do autor do livro. A história está escrita em 2 momentos e ambos imersos nas 2 partes do livro, conforme eu falei. Temos então o momento presente, em que o pai está a contar a história que aconteceu no passado ao filho, e temos noção dos traumas que ele tem atualmente, da forma como ele ficou marcado pelos acontecimentos desse passado que ele está a contar, e também podemos ver, por exemplo, que ele é um homem racista, que está numa relação apenas por conveniência, e também que é uma pessoa extremamente avarenta. Claro que isto também, de certa forma, retrata
hum, os traumas com que ele ficou e o quão marcado ele ficou por aquilo que viveu. Depois temos então o outro momento, que é essa história do passado que o pai do nosso autor nos está a contar e que vai então retratar os acontecimentos da altura da guerra, onde vemos um homem que ama a sua família, que faz o possível e o impossível para sobreviver e tentar proteger aqueles que lhe dizem alguma coisa, né? Os seus. A primeira parte do livro retrata-nos então como é que ele conheceu a mãe do autor, como começou a invasão alemã, como é que começou a sementinha do nazismo e como é que o nazismo começou a influenciar o cotidiano das pessoas na Polónia. Conta também como é que eles tiveram de se esconder para não serem levados, não é? E como, inevitavelmente, foram apanhados. A segunda parte, já com uma carga muito mais pesada, passa-se já nos campos de concentração, incluindo o campo de Auschwitz, que é o mais conhecido. A história não está de todo suavizada, apesar de ser assim com imagens, sendo um retrato fiel daquilo que aconteceu e mostrando, inclusive, que o autor, apesar de admirar o pai pelo seu passado e pela capacidade que ele teve para sobreviver, que eles não têm de todo uma relação próxima no momento presente. Sentindo-se o autor quase culpado por ter vivido uma vida boa enquanto aconteceu o que aconteceu à sua família. A arte e a forma como a história foi contada para mim foi de gênio. Fiquei de tal forma imersa que senti como se estivesse a presenciar aquela situação de perto. Fiquei constantemente arrepiada enquanto estava a ler e sinto que essa é uma história que vou levar comigo durante muito tempo. A dadas alturas, a crueldade e o horror é tanto que nós queremos acreditar que estamos a ler uma obra de ficção. Infelizmente não é, foi a realidade de muita gente, a maioria sem a sorte que o pai do autor teve. É como eu li, já não sei aonde, uma notícia qualquer, que se nós fizéssemos um minuto de silêncio por cada vítima do Holocausto, estaríamos em silêncio durante 11 anos e meio. E isso para mim acho que é só aterrador. Apesar desta carga pesada inerente à história, não é? Por causa do Holocausto, temos sim alguns momentos mais suaves, com algum pontuado de humor, principalmente nas partes passadas no presente. Sem dúvida que vou querer adquirir realmente uma cópia física para depois um dia poder reler. Dei 9.2 em 10 no meu sistema de classificação, o que representa um livro excelente e que se traduz em 5 estrelas na classificação da Goodreads. Terminando esta parte, vou-vos falar do The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman, que eu ouvi em audiobook. Vou começar com uma citação, não tenho aqui o livro físico, por isso vocês não me vão estar a ver a ler, portanto eu tenho que dizer expressamente que é uma citação. Ninguém acreditaria no esforço que é fazer o pouco que consigo, vestir-me, conviver e organizar as coisas. Informação geral sobre este livro, ele tem aproximadamente 64 páginas em termos físicos, pronto. O original é de 1892 e a autora é dos Estados Unidos. Ele está enquadrado principalmente nos géneros clássico, conto, ficção, horror, feminismo, gótico e saúde mental. Eu ouvi-o todo no dia 16 de janeiro e ele contou para o meu desafio do Portas para Outros Mundos, em que estive a participar então no mês de janeiro, e foi o castigo de eu não ter cumprido um dos livros da TBR Game de dezembro. Este conto é bastante pequenino, lê-se em cerca de 30 minutos, aliás é o tempo que o audiobook tem, portanto deve ser por volta disso. A escrita em si também não é nada de muito complicado, pelo que eu acho que não é de todo difícil de ler. Agora, a forma como está escrito por vezes pode tornar-se um bocadinho confusa, pelo que acho que ele requer ainda assim alguma concentração. A história é baseada nas experiências da própria autora, descrevendo uma mulher que, levada ao limite da loucura,
pela recomendação médica para descansar, para ficar melhor, descansar para se curar após o nascimento do filho. A mulher está numa mansão, isolada num quarto com barras nas janelas e com a cama pregada ao chão. Isto tudo para evitar qualquer estímulo mental que pudesse existir. E é nessas condições que o padrão do papel de parede amarelo do quarto parece ter efeitos secundários na mente desta personagem, que reflete, de certa forma, aquilo que ela está a sentir e aquilo que ela está a experienciar enquanto pessoa com doença mental. Aqui é-nos revelado como inicialmente temos claramente uma situação de depressão pós-parto e como o estigma da sociedade leva esta mulher a uma ruptura. E neste conto verifica-se então um crescendo de loucura à medida que avançamos até ao final. Confesso que tive algumas dificuldades em perceber o início da história ou em entrar naquilo que a história nos vai transmitir e tive que voltar atrás várias vezes, ouvir outra vez para conseguir captar aquilo que a história me estava a contar. E eu acho que isso também foi porque a realidade que está retratada é tão absurda aos olhos da nossa sociedade atualmente que é como se a minha mente tivesse ali uma recusa em aceitar aquilo que estava a ler. Isso, claro, e o facto de, por trás de cada coisa contada, temos imensos significados ocultos que à primeira leitura acabam por passar um bocadinho despercebidos. Vemos como a doença mental era tratada na altura como um fenómeno de histeria excessiva e que poderia ser ultrapassada simplesmente com força de vontade. O livro está escrito de uma forma que se torna perturbadora, criando um suspense psicológico cheio de camadas e que vai aumentando o nível de horror à medida que chegamos então à sua conclusão. Dei-lhe 8 em 10 no meu sistema de classificação, o que representa um livro ótimo e que se traduz em 4 estrelas na classificação do Goodreads. Terminando então com mais uma citação desta história, eu sou agradecida que o meu caso não é sério, mas estas preocupações nervosas são verdadeiramente deprimentes. O Jonah não sabe o quanto realmente sofro. Ele sabe que não há razão para sofrer e isso deixa-o satisfeito. Portanto, espero que tenham gostado da minha opinião sobre estes 2 livros. Digam-me se já leram algum deles ou se estão interessados em ler. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!